estavam mandando várias cartas para vários lugares. Paulo não era o único que escrevia cartas, muitas pessoas escreviam. A gente vai ler uma das várias cartas que Paulo escreveu para Corinto, especificamente o capítulo 14. E aí é importante perceber que Jesus não estava mais no meio, e Paulo é uma pessoa que não conviveu com Jesus, não viveu dia a dia com Jesus, mas que estava ajudando a organizar um movimento social, político, religioso, sagrado, a partir da ausência do referencial. O que significa isso? Jesus não estava liderando a igreja aqui. Ele estava presente na igreja de maneira simbólica, mística, espiritual, eu acredito que espiritual, mas Jesus não estava acordando, tomando café. Jesus não estava assim, ó, igual a gente tomou café agora há pouco. Jesus estava em espírito. E essa experiência espiritual de Jesus, ela se materializa, ela se encarna no corpo das pessoas que são diferentes. E por que é importante, muito importante a gente ter essa noção? Porque o que a gente vai ler aqui é uma carta que Paulo escreveu para uma igreja, organizando a igreja, dando, ó, gente, assim assado, sei que lá, e a gente vai entrar num texto polêmico aqui. E a experiência com a Bíblia, ela precisa ser uma experiência com a Trindade. Eu não adoro a Bíblia, eu adoro Jesus. Eu não sirvo ao livro Bíblia, eu sirvo a Jesus. E a Bíblia me ajuda a conhecer Jesus, a entender Jesus e a manifestar Jesus. A partir do momento que a Bíblia perdeu o foco, ela é só um livro. Eu acredito na inspiração da Bíblia, eu sou muito crente, vocês sabem disso. Mas o meu ponto é que, se isso aqui não apontar para Jesus, é um livro. Tal qual a Constituição Brasileira, que alguns anos atrás fez impeachment da Dilma por pedalada fiscal. Essa mesma Constituição é incapaz de fazer impeachment com o presidente atual. Textos são disputados o tempo inteiro. Os textos são disputados. Vejam, é a mesma Constituição. Percebe? A gente não mudou a Constituição. Mas essa Constituição atribuiu o crime de responsabilidade a um negócio chamado... Como é que era o nome da Dilma? Não era pedalada, né? Era pedalada. Pedalada, né? Pedalada fiscal. E aí você fala, não, a lei diz que tem que ser, isso é crime de responsabilidade. Não, a lei diz que... Mas peraí, crime de responsabilidade. Essa mesma lei, tecnicamente, diz que se você não, como líder estatal, não prover saúde para a sua população, você comete um crime de responsabilidade. A gente teve uma pandemia e a recusa de vacinas. É a mesma lei. Você fala assim, nossa, Bob, a gente só queria ler a Bíblia mesmo. Mas se a gente não tem essa mentalidade para ler a Bíblia, a gente vai ficar refém de uma coisa que perdeu o sentido, que é expressar Jesus a quem eu adoro, a quem eu sirvo e com quem eu me relaciono. Paulo escreveu uma carta, e essa carta é o que a gente vai ler. Essa carta de 1 Coríntios, por que 1 Coríntios? Porque, teoricamente, é a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Corinto. E o que é a igreja que estava na cidade de Corinto? É o templo? Não, era a casa mesmo, tá? Literalmente a casa. Então a gente agora está muito mais parecido com a igreja de Corinto do que pessoas que estão em templos faraônicos gigantescos. Porque isso aqui era a igreja de Corinto. Era um grupo pequeno, gente. Era um grupo pequeno. As pessoas que leram essa carta aqui, elas não eram tipo assim, 2.000 pessoas. Não, era um grupo pequeno mesmo. Tá? E isso era para que esse grupo pequeno, de pessoas que se conheciam, de pessoas que partilhavam a mesa, vida na vida, pudessem se organizar. Socialmente, politicamente, espiritualmente, culturalmente, artisticamente, na mente. Tudo, né? É para isso. Então, a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 14. A minha versão é a NVI. Versículo 1 do capítulo 14, eu vou ler até, gente, o versículo 18. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza,
o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Vamos parar aqui. A carta, qualquer carta que você escreve, ela é uma sequência de coisas. Então, não dá para você ler a parte da carta do último parágrafo sem entender tudo que veio antes. Logo antes de falar sobre dom de línguas ou profecia, já vou adiantando que eu sou pentecostal e oro em línguas. Antes, o capítulo 13 é sobre amor. O capítulo 13 é sobre amor. Ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, amor. É sobre amor. Então só faz sentido estabelecer a discussão sobre dons, que vai ser estabelecida aqui, a partir do amor. Eu não quero pregar sobre amor porque a gente já se ama. A gente já criou, nesse pequeno grupo, nessa aqui, ó, uma atmosfera de relação onde a gente se importa. E aí eu não preciso falar do que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo. E às vezes quando você fala, você reduz, né? Porque linguagem é uma coisa... Com todo respeito a quem anda lendo, faz mestrado na área, todo respeito aí, né? Mas a linguagem, ela é uma possibilidade e é também uma limitação. Sigam o caminho do amor. Olha só, ele dedicou um capítulo inteiro para falar sobre amor e ele fala assim, gente, sigam o caminho do amor. Verbo imperativo, é uma ordem, e condicionado, sigam o caminho do amor. Não dá pra gente perguntar se você tem exercido os seus dons. O que você tem feito com o seu dom? Você tem edificado a igreja? Se você não está baseado num amor despretensioso. Porque quando eu amo porque, eu amo para, quando eu amo, eu não amo. Eu desejo. Eu já desejei o Guilherme. Olhei pra ele e falei, lindo pra caramba, quero. Eu tinha uma intencionalidade e um fim. Eu queria aquele corpo. Depois disso, eu passei a construir um relacionamento e a amar o Guilherme. E hoje, eu não justifico o meu amor pelo Guilherme. Eu até posso dedicar horas falando das muitas razões pelas quais ele é o amor da minha vida. Mas ainda assim é muito pequeno e muito limitado. Sigam o amor. O amor que não está preocupado se você está vindo todos os domingos, se você cumpriu. O amor que não está preocupado se você fez. Não, isso toda vez que eu tenho um fim, não, mas aí deixou de ser. Eu lembro da minha terapia quando o meu psicólogo falou assim, qual é a justiça do amor, né? E aí ele usou o exemplo dessas atividades caseiras, tipo lavar louça. E aí ele falou que ele nunca recebeu um café na cama da esposa, porque a esposa sempre acorda tarde, sempre é ele que prepara o café. E aí ele falou assim, mas eu não tô preocupado com ficar comparando quantas vezes eu levei, quantas vezes ela levou. Eu não tô preocupado em quem lavou, quantas vezes eu lavei, quantas vezes... A gente não é uma empresa que tem que ter job description, né, descrição de trabalho, porque eu tava na atmosfera de startup esses dias. Mas, e aí, eu não tô preocupado com isso. Ele falou assim, a gente é o que a gente é. Ele falou assim, posso estar sendo trouxa? Posso, mas o amor é isso. É você apostar que está sendo trouxa e você pode se frustrar e se machucar. O amor, né? Mas aí, a única maneira imperativa de você continuar e de você falar sobre serviço na igreja é amor. Por isso, e só por isso, eu quero dizer para todos vocês que nós não podemos ser uma igreja que se preocupa com dons e com funções se a gente não estiver ancorado na essência do que é o amor. Sigam o amor. Sigam, corram atrás dele, desesperadamente. Procurem ele. Ele é o destino que nunca chega. Aquela coisa do Fernando Pessoa da utopia, que você anda 2 passos, aí o horizonte anda 2 passos. E sigam o amor, sigam o amor. O amor vai ser o caminho. E busquem com dedicação os dons espirituais. O que são dons espirituais? Dom é como se fosse um presente. Tanto que em inglês, que é uma língua
Obrigado. Eu ia falar pobre, mas anglo-germana é mais bonito, né? E não é preconceito linguístico. É uma língua. É uma língua. Usa a palavra gift, não existe a palavra dom, é gift. Igual o presente que você dá de Natal, dom, eles também chamam de gift. O dom, ele é uma coisa que você recebeu de maneira misteriosa e que você faz muito bem. Então, a Suelen, ela tem o dom de entender de corpo. Ela conheceu o Guilherme e na primeira vez que ela viu o Guilherme, ela falou assim, a passada dele, né, amor? Te amo muito. Desculpa te expor assim, mas... Ela falou assim, nossa, o Guilherme tem a passada. Tudo bem, ela estudou. O dom, depois que você recebe o presente do bolo, ou que você recebe a TV, você pega esse dom, essa TV que você ganhou de presente, e você acha a melhor posição, você vê em que lugar pôr, você ganhou uma caneca, você organiza as canecas que você ganhou, o dom você faz alguma coisa com ele, né? Então ela estudou educação física. Mas eu tenho como provar através da Stephanie que desde antes da faculdade ela já entendia muito disso. Tem gente que tem dom para matemática. Faz engenharia, mas consegue. Dom alternativo, né? O dom, ele é um presente, ele é um mistério. Que não necessariamente é uma habilidade. As pessoas, elas acham que dom é habilidade. Então a gente falou da habilidade de dançar ou de entender do corpo, da habilidade de fazer conta, ou da habilidade de ser comunicativo, de fotografia. Tem gente que tem dom de fotografar. Mas o dom, ele não é só uma habilidade. O dom, ele é uma característica misteriosa de quem você é, que consegue materializar a sua maneira de se expressar no mundo. Tem gente que é dócil, tem gente que é assertivo. E essa característica misteriosa que a pessoa tem é um dom. Então, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. E aí tem uma coisa legal nisso, porque a busca pelo dom, ela é a busca pelo autoconhecimento. Nós precisamos ser uma comunidade que encoraje as pessoas a se conhecerem. Aí fica aquela galera assim, você canta no Ministério de Louvor. Não, isso não é. Isso é industrialização. Você pega as pessoas e coloca elas naquilo que você acha que é funcional para o seu serviço. Eu industrializo. Canta bem, ou eu coloco na aula de piano para tocar no louvor. Não, isso não é dom. Dom é você saber sobre seus limites, sobre suas angústias, ambiguidades, sobre suas potências. Busquem os dons. E aí ele fala assim, principalmente o dom de profecia. E eu acho que talvez a gente não vá até o versículo 18, porque eu já percebi que eu falei muito. Mas o dom de profecia, no caso do texto aqui, tem a ver com o dom de você orientar as pessoas para um destino. Então, o que é o dom de profecia? Por que eu comecei contando a história de Corinto? Lembra que eu falei que eles estavam se organizando? Paulo escreveu uma carta. Busquem dons que ajudem a comunidade a se organizar. Que é o dom de profecia. O que é profecia? Pessoal, a gente está errado, tá? Vou compartilhar. Ontem eu mandei um áudio muito sincero para a Sueli. Eu falei, Sueli, estou muito cansado, trabalhei a semana inteira, já vou ter que fazer o sermão, eu não queria fazer ceia. Sabe o que é o dom de profecia? É a Sueli me falar assim, Bob, nossa comunidade não vai ser religiosa hoje, né? Vamos só não ter ceia? Vamos fazer um café, você prega e tá bom, é comunhão. Isso é profecia. Ajuda a orientar a nossa comunidade. Eu nunca fui pastor de igreja local. A Sueli tem experiência nisso e a Sueli orientou aqui e falou assim, a relação é mais importante do que a liturgia, a cerimônia. Você está cansado, você já fez o sermão, lembra que eu falei que eu fiz o sermão porque já tinha estudado lá, vamos só se relacionar, isso é profecia. Aí olha só como continua. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação
encorajamento e consolação dos homens. Esse texto nada mais é do que uma convocação para que nós paremos de ser egoístas. É só isso. O que você quer chamar de profecia? Fica à vontade. O que você quer chamar de dom de línguas? Fica à vontade. Eu não estou preocupado. Eu, Bóbilis Botelho, fui de tradição presbiteriana, sei da abordagem teológica que acha que o dom de línguas eram outros idiomas, mas eu cultivo a prática da oração em línguas estranhas, que não é nenhum outro idioma. Eu cultivo. E neste momento, eu não estou preocupado em saber se vocês concordam com isso ou não. Porque nesse momento, na nossa comunidade, isso não é o principal. Se você conseguir conviver com um pastor que além de viado ora em línguas, show! Eu faço isso. A minha preocupação só é, nós temos sido uma comunidade que está preocupada com a comunidade ou a gente está preocupado com a gente? Eu recebi um inbox semana passada, eu acho que eu nem falei pra você, eu recebi uma inbox semana passada de uma pessoa que me procurou falando assim, nossa Bob, parece que deu certo o rolê da igreja, né? Agora eu quero entrar. Aí eu falei, legal. E curti. E eu nem dei muita bola pra isso, assim, só pra explicar. Não é uma pessoa de Curitiba, é uma pessoa que tem um ministério independente e que agora que viu que a denominação está se estruturando, quer fazer parte. Aí eu falei, olha, então, pois é, mas não vai. Porque a nossa comunidade, ela precisa ser, nesse início de momento, a preocupação com ser comunidade. E eu queria convidar todos nós aqui, principalmente a gente que está aqui nesse momento, a gente não perder essa fagulha de convicção. Se a gente tiver que orar uns pelos outros, se a gente tiver que orar pela igreja, sabe quando você ora pela igreja? Não ore para a igreja crescer, não ore para a igreja Deus trazer membros, não ore para isso. Não se dedique para isso. Não, vou me dedicar em trazer visitante, vou me dedicar. Não faça isso. Se dedique para que a gente continue sendo um espaço de cuidado uns dos outros. Do Max virar para mim e falar assim, vamos conversar sobre esse teu curso. Porque o Max tem dons na área de tecnologia da informação e comunicação que eu não tenho. E veja, o dom é tipo assim, Bob, deixa eu te oferecer algo aqui. E aí a gente começa. Barato, mas meu público não tem que, como se for a bolha, não sei o que. E aí, isso. Percebe que a intenção não é nem fazer com que ganhe dinheiro, é tipo assim, dignificar o trabalho de quem está se dedicando para que as coisas aconteçam. A gente tem que estar preocupado com isso. E eu quero encerrar contando para vocês uma boa notícia. Que é uma meia notícia. Não é uma notícia completa. Mas que eu acho importante que vocês saibam desde já. Eu detesto romantizar trabalho voluntário. Porque eu fui missionário. E embora eu recebesse doações, as pessoas me usavam como bem entendiam. E eu sempre tive à disposição das pessoas. Casar com o Guilherme tem me ajudado, inclusive, a entender que eu não estou sendo um babaca por dar valor ao que eu faço. Ser vizinho da Sueli e da Stefani também me ajuda nisso, porque vira e mexe elas falam assim, se o ministério não está pagando suas contas, ele não te merece. Ser amigo do Caio me ajuda e fala assim, Bob, você é muito de humanas, calma. Você precisa de entender um pouquinho mais de finanças. E isso me ajuda. E depois de tudo isso que eu falei, como parte inicial do processo, quero que vocês saibam que eu sou, né? Eu Bóbilis Botelho, pessoalmente, fui ordenado por uma igreja latino-americana que tem o interesse de se estabelecer no Brasil. Então eu sou brasileiro, mas a minha vinculação de carteirinha de pastor está ligada à Argentina, ao CNPJ da Argentina. E a gente tem caminhado, então a gente tem que fazer, se assim ela desejar, a ordenação da Sueli, né? Tipo, dar a carteirinha de pastora.
tem outras pessoas do Brasil que estão querendo receber, se aproximar da denominação, e a gente precisa de um CNPJ do Brasil. Só que eu não vou me ferrar em dívidas abrindo CNPJs que vão ter contador e as coisas todas, para não ter como sustentar. Então, e a gente tem a nossa igreja local aqui, né? A nossa liberdade de culto. Não sei se vocês sabem, mas está tramitando no Congresso uma lei que prevê uma única interpretação da Bíblia, e essa lei vai tornar iniciativas como evangélicas iniciativas criminosas. E se a gente tiver um CNPJ de igreja, a gente é resguardado pela garantia constitucional da liberdade de culto. O Evangélicos não tem CNPJ, a nossa igreja não tem CNPJ, então neste momento ela está passível de criminalização. Eu estou passível de ser criminalizado pelo curso que eu vou dar. Porque meu CNPJ é de produção cultural e não de igreja. Então, a gente não atende menores de idade, a gente só tem pessoas menores de idade hoje aqui porque a mãe dessas pessoas é da igreja, sabe, confia na Suelen, que é uma das pastoras da igreja, e porque a gente sabe que existe pleno conhecimento e consentimento. A gente não responde pessoas menores de idade, porque a gente não tem uma série de resguardos institucionais. Mas não é como se não existissem pessoas adolescentes, vamos galera, adolescentes, que precisassem tirar seu título de eleitor, que precisassem e que tivessem que ter direito a ser comunidade em um espaço seguro. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar que a denominação está trazendo para o Brasil, e eu preciso ser atualmente responsável sobre isso. A nossa comunidade local vai passar a poder existir e resguardar essa nossa reunião e a divulgação dela, por exemplo. Então, uma coisa é a igreja nacional, outra coisa é a igreja local, e isso aqui não dá dinheiro. Aliás, só gasta esse dinheiro para isso aqui. As duas coisas. Então, eu tenho me dedicado bastante nos últimos meses a construir uma maneira de sustentabilizar financeiramente todo esse projeto, através de uma cooperativa. Não é uma ONG, por quê? Porque a ONG, ela primeiro, tributa muito. ONG não é um negócio que não tributa muito. Segundo, a ONG ela tem vários entraves institucionais na hora de você repassar o recurso. Então, se o Caio é o tesoureiro da ONG, o Caio não pode receber pelo trabalho dele, constitucionalmente falando. Não constitucionalmente falando, mas legalmente falando. E tem uma série de entraves para você contratar, para você, enfim, tem que ter conselho. A cooperativa, ela não é uma ONG, mas ela também não é uma empresa. Mas os cooperados podem ser tesoureiros e podem receber pelo trabalho da cooperativa. E eu penso que nesse momento a sustentabilidade desses dois negocinhos aqui e disso aqui, não, desses dois negocinhos aqui e da minha família também, porque, não sei se vocês lembram, teólogo não é uma profissão que tem muito no mercado, uma demanda de mercado muito grande. E eu não sei em que pé que vai ficar a geografia na minha vida. Tô tentando, juro que eu tô tentando, mas não consegui mais um semestre. E nesse meio tempo, eu consegui participar de algumas acelerações. Atualmente, eu e o Guilherme conseguimos 6 meses gratuitos em um coworking, que é um coworking de inovação social. Então não é um coworking que você pode ir usar. Você tem que ter projetos de inovação social. E além disso, a gente está participando de uma aceleração. Então, as pessoas do coworking que são experientes em negócios sociais vão nos ajudar a tirar a cooperativa do papel. Inclusive a captar recursos para isso. E aí a gente está falando de muito dinheiro. Isso significa que a gente está dando um passo que pode ser possível, né? Estou participando de uma outra aceleração financiada pela Doritos e no final dessa aceleração também vai ter pitch de negócios, o melhor pitch talvez ganhe recurso. Estou começando a estudar essas coisas. Estou preocupado também com a minha vida daqui a 20 anos. Eu não quero depender de oferta daqui a 20 anos. Acho louvável quem consegue, mas não tenho saúde mental para.
E a cooperativa ela está dando passos bem concretos. E eu já informei a Igreja da Argentina e a Igreja Global que a gente não vai dar passos com essas duas coisas aqui para criar CNPJs que vão ter que, sabe, ter gasto, ter tesoureiro, ter assembleia. Igreja é uma coisa bem burocrática, tem que ter assembleia de fundação, tem que ter ata, tem que... E eu não vou fazer a parada corruptamente. Já trabalhei em organizações corruptas e não estou mais afim. Então, por causa disso, eu quero informar vocês que a gente está passando por esse processo. Se nenhum dos dois CNPJs aqui, tanto Igreja Nacional quanto Igreja Local, derem certo, pelo menos a cooperativa é uma maneira saudável que eu e meu marido encontramos de subsidiar o nosso trabalho de outras pessoas possíveis. Eu fico extremamente incomodado com o quanto pagam para a Suelen pela hora-aula dela. É muito injusto. Ela merece ter o direito de receber o digno. Lembra que o dom é para conduzir a comunidade? Eu acabei de falar isso. Eu ainda estou no sermão, eu juro. O dom de falar, de gerir, ele precisa ser usado para que a Suelen também não se preocupe com o salário dela daqui a 20 anos. Para que o Caio possa poder fazer o que ele quiser de férias. Para que o Tito fale assim, tô a fim de ir pro Nordeste. Não no sentido de acúmulo de riqueza. Então, não no sentido de acúmulo de riqueza, mas no sentido de dignidade de vida. Da gente poder fazer um... Eu ia falar churrasco, mas... Churrasco vegano. No finzinho do mês, sem a gente ficar desesperado para saber se o meu condomínio vai vir com o adicional do uso do salão, porque aí eu não sei, porque não, né, teve aquele entrave do salão, não sei se vocês lembram que a gente só usou metade. Aí eu tô aqui, aí em maio não veio cobrança, mas como foi 1º de maio que o churrasco, então vai vir em junho, aí eu já tô aqui, será que vai vir 110 anos? A gente tem que ter o direito do mínimo, vocês estão entendendo? Só que esse dom de tentar fazer com que ela tenha dignidade no trabalho dela como professora de pilates, para que o Caio possa ter sonhos de engenharia ou de empreendedorismo, para que o Tito possa ser um comunicador efetivamente realizado, para que todos nós aqui possamos ter dignidade nas nossas atuações, a gente não pode esquecer do principal, que é sigam o caminho do amor. Eu quero dizer para vocês que eu tô assustado. A gente dentro da cooperativa pretende, por exemplo, fazer com que o Guilherme tenha a oportunidade de ser confeiteiro, de ter uma cozinha industrial, né? E o Guilherme ia começar pós numa faculdade, a gente pagou, sem saber como ia pagar, mas pagamos a primeira parcela, falamos, vamos na fé. Aí chegamos lá pro primeiro dia de aula, foi cancelado, eles vão devolver o dinheiro. E a gente ficou nesses entraves, tipo assim, Deus, o que você tá movendo? Tá tudo muito estranho. Aí nessas últimas semanas, Deus fez uns movimentos, tipo assim, abriu a outra pós na esquina da nossa casa, literalmente na esquina, que é tipo, Travessa da Lapa com o André de Barros, é literalmente na esquina mesmo, não é uma figura de linguagem. Aí eu recebi 6 meses no Hub de Inovação, participei da aceleração e as coisas estão se movimentando. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou assustado e reconhecer esse meu lugar. Não sei ser empresário, essas coisas, não quero aprender a ser também. Mas dizer que o meu desejo é que esses dons e essas possibilidades que estão aparecendo possam ser usadas para a gente ter o estúdio de Pilates da Suelen próprio, se ela quiser. Se ela não quiser também, pode falar assim, Bob, mas não quero não, tá? Por exemplo, para que o Tito possa exercer gestão de comunicação num espaço onde ele não é consumido por um sistema capitalista que fala assim, a métrica do post. E para isso eu vou precisar de ajuda. Para isso eu vou precisar de muita paciência e dizer que eu quero muito que, assim como a gente não espera nada de quem a gente ama, como eu falei já no sermão, lembra? Essa relação possa ser o mais leve possível. Para vocês e para mim. Tenho me cobrado muito. Guilherme tem me forçado a dormir. Eu estou tentando, mas às vezes eu sinto que eu devo fazer planilhas, escrever. Estou fazendo,
mas eu preciso começar por limites, eu me sinto pressionado. Por quem? Por mim mesmo. Porque lembra do amor que eu falei? Eu sei que vocês não me pressionam. Eu sei, do fundo do coração. Mas às vezes eu vou precisar da Suelen reforçando o óbvio. Tipo, não faz ceia. Então conto com vocês e dizer que também estamos aí. Quais são seus dons? Quais são seus sonhos? Quais são seus desejos? Se quiser ser startupeiro de sucesso, tudo bem, não tem nada contra, sério. Não, super sério. Mas quais são os seus desejos? Como esse nosso espaço que está sendo construído pode ser usado para ajudar nos seus sonhos, nos seus dons? Né? E já que somos uma comunidade, né, além da paciência, oração também é sempre bem-vinda. A gente é crente. Né? Vamos focar, né, nossas energias para o sucesso do nosso empreendimento, vamos dizer assim, mas que é a nossa vida mesmo, né? Eu já parei, no início do ministério, depois das organizações missionárias que eu trabalhei, eu tinha a expectativa de salvar o Brasil da homofobia, da LGBTfobia e de mudar a igreja evangélica brasileira. Hoje eu só quero proteger os nossos. Primeiro, eu tô querendo sair dessa área de só falar sobre LGBT, né? Lancei o curso agora, esse curso que eu tô lançando ele é uma transição, porque eu tô falando de missão integral e a questão LGBT, porque eu quero voltar a falar de missão, mas eu precisava dar um jeito de ir pra missão, sem cortar. Mas para além disso, assim, eu esqueci o que eu tava falando. Esqueci mesmo. Não era importante. Mas eu lembrei. Agora mesmo. Mas assim, eu não me sinto preparado, nem um pouco. Isso me dá medo. E eu quero que vocês saibam que eu acredito nessas coisas espirituais. Tomo meus remédios antipsicóticos, faço terapia. Então eu juro pra vocês que meu psicólogo, meus remédios, tô tentando não espiritualizar as coisas. Não gosto e detesto espiritualizar dinheiro. Eu acho que a última coisa que a gente espiritualiza é mamon, porque a gente não serve a dois senhores. Mamon é uma metáfora bíblica sobre você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Jesus ou você serve a mamon, né? Então não tem nada a ver com você ter duas pertenças religiosas. Nada a ver. Esse texto não dá para servir a um Deus que não olha para o lucro e estar preocupado em espiritualizar o lucro. Mas é isso, assim, queria ser bem vulnerável com vocês sobre isso. E por favor, não vamos perder a mesa, sabe? É isso, assim. Pode parar de gravar, na verdade. Já deu 50 minutos? Deu 33 minutos e 16. Gente, é isso.